TV Hopeful, aprenda ouvindo. Normalmente, quando a gente pensa num grande desastre, como uma inundação, a primeira coisa que vem na cabeça é solidariedade, né? Exato. Pessoas se ajudando, resgate, superação. Isso. Mas hoje, com base nos materiais que a gente analisou, vamos olhar para um lado bem mais sombrio e, inesperado do que acontece no meio do caos. O que acontece com o mundo do crime? Ele se afoga junto com a cidade? Pois é, essa é a grande questão. E a resposta que os documentos deixam bem clara é surpreendente. O conceito que a gente vai desvendar aqui é o da resiliência do crime. Resiliência do crime? Isso. A nossa intuição diz que uma estrutura complexa, sei lá, como um mercado de drogas que depende de logística, de contatos, seria pulverizada por um evento desses. Claro. Mas o que a análise mostra é que essas estruturas não só sobrevivem, como elas se adaptam, se reorganizam e podem até emergir mais fortes e mais violentas. E para a gente entender como isso é possível, vamos mergulhar a fundo num dos casos mais extremos e bem documentados que existem. A cidade de Nova Orleans depois do furacão Katrina, em 2005. Uma cidade que ficou 80% debaixo d'água. É o laboratório perfeito para isso. Exato. Se o crime conseguiu se reerguer lá, ele provavelmente consegue em qualquer lugar. Então vamos começar pelo básico. Como um mercado de drogas sequer consegue funcionar nessas condições? Parece impossível, né? Totalmente. A cidade em colapso, sem luz, sem comunicação, a polícia sumiu. Como é que alguém vende ou compra qualquer coisa, ainda mais algo ilegal? É contraintuitivo, mas os mercados ilegais, por natureza, eles são adaptáveis, né? Eles já operam fora do sistema. Uhum. Um dos materiais que a gente leu dá um exemplo menor, mas muito, muito revelador, que foi em Nova York, logo depois do 11 de setembro. Sei. Com toda a polícia focada na área do desastre, na segurança, de repente, as vendas de drogas a céu aberto, que eram raras, viraram comuns em certas áreas. Nossa. A qualidade caiu, o preço subiu, mas o mercado se adaptou em horas. A ausência do Estado é uma janela de oportunidade. Uma adaptação quase instantânea. E com Katrina, isso foi numa escala, imensamente maior. O que permitiu que o mercado de Nova Orleans não só voltasse, mas voltasse com tudo. Olha, foram 3 fatores principais que, combinados, criaram uma espécie de tempestade perfeita para o crime se reerguer. Ok. O primeiro, e talvez o mais trágico, foi um aumento brutal na demanda por drogas. Espera, na demanda, eu pensaria ao contrário. Com tudo destruído, as prioridades seriam outras. Pois é, mas essa demanda veio do trauma. Os documentos citam a SAMHSA, que é a Agência de Saúde Mental dos Estados Unidos. Eles viram que o estresse pós-traumático, o luto, a perda de tudo, isso levou a um aumento gigantesco no abuso de substâncias como um mecanismo de fuga, de enfrentamento. Nossa! Pessoas que já usavam recaíram e muitas outras começaram a usar para lidar com o desespero, sabe? Então a base de clientes não só não diminuiu, como cresceu e ficou mais desesperada. Entendi. Então você tem mais gente querendo comprar, mas quem estava vendendo? E a polícia? Ah, pera, esse deve ser o segundo fator, né? O que aconteceu com a polícia? Exatamente. O segundo fator foi um vácuo de poder colossal. O Departamento de Polícia de Nova Orleans, o NOPD, ele simplesmente se desintegrou. Como assim? Os relatos são chocantes. Centenas de policiais desertaram. Abandonaram os postos, alguns para cuidar da própria família, outros simplesmente fugiram. A estrutura de comando entrou em colapso. Meu Deus. Na prática, por um tempo, Nova Orleans virou uma cidade sem lei. Não tinha ninguém para investigar, ninguém para patrulhar. Era o cenário dos sonhos para qualquer atividade legal. Uma clientela maior e zero fiscalização. A mesa estava posta, faltava só quem servisse. E aí entra o terceiro fator, que são os novos fornecedores. Precisamente. Muitos dos traficantes tradicionais, as figuras já estabelecidas, também foram afetados. Fugiram, foram presos. Isso criou uma abertura. Um vácuo. Um vácuo. E quem preencheu esse vácuo? Uma nova geração de traficantes, mais jovens, mais autônomos e muito mais violentos. E como eles surgiram? Aqui tem um ponto fascinante que a pesquisa mostra, que é o papel da diáspora.
Muitos desses futuros traficantes foram evacuados para cidades como Houston, Atlanta. Que são grandes centros de distribuição. Exato. Lá, eles fizeram novas conexões, criaram novas rotas de suprimento e, quando voltaram para Nova Orleans, eles trouxeram não só a vontade de dominar, mas os meios para isso. Ok, então o mercado se restabeleceu, novos fornecedores, demanda em alta, mas eu imagino que os traficantes antigos que voltaram não resolveram isso na conversa, certo? Como foi essa reorganização nas ruas? Foi um banho de sangue. É aí que a história fica realmente sombria. O que os documentos descrevem é que o antigo tecido social do mercado de drogas, por mais precário que fosse, desapareceu. Tecido social. Como assim? Antes do Katrina, existiam certas regras não escritas, sabe? Traficantes conheciam os clientes, às vezes vendiam fiado, havia territórios mais ou menos definidos, uma espécie de ordem dentro do caos. Entendi. Tudo isso foi varrido pela inundação. E o que surgiu no lugar? Uma competição darwiniana, absolutamente brutal, sem as velhas hierarquias. Cada esquina, cada quarteirão virou território em disputa. Uma guerra aberta. Totalmente. Novos traficantes e gangues tentando se estabelecer na marra e os antigos tentando retomar o que era deles. A consequência direta foi uma explosão na violência, especificamente nos homicídios. Quão grande foi essa explosão? Dramática. Em 2006, um ano depois do desastre, Nova Orleans se tornou a capital do assassinato dos Estados Unidos. Nossa! A taxa de homicídios era, 10 vezes a média nacional. E a maioria desses assassinatos era diretamente ligada à vingança, retaliação, disputa por ponto de droga. Era uma guerra de negócios com a violência como ferramenta. A principal ferramenta. E os materiais que a gente analisou dão um rosto para essa violência, com o exemplo da gangue 3NG e do líder deles, Telly Hankton. Não é só um número, é uma história real. Exatamente. O caso do Telly Hankton e da gangue dele é emblemático desse período. O julgamento dele, anos depois, expôs em detalhes a cultura de matar ou morrer que floresceu nesse caos. Eles não eram só traficantes. Eles eram uma organização que usava o assassinato como política de expansão de negócios. Os promotores ligaram eles a pelo menos 8 homicídios. 8? Sim. Incluindo testemunhas, rivais, tudo para consolidar o controle deles numa área da cidade. Viver sob o domínio deles era viver com uma violência imprevisível e constante. Que assustador. Uma cidade já traumatizada pelo desastre e, por cima, tendo que sobreviver a uma guerra de gangues. Diante desse colapso, como uma cidade começa a reverter uma situação dessas? Parece impossível. Foi um processo longo e bem complexo. É importante notar que houve uma pequena queda natural na violência a partir de 2007. Natural? Como assim? O próprio mercado começou a se estabilizar. Ou seja, alguns grupos como o do Telly Hankton ganharam as guerras em seus territórios e consolidaram o poder. Ah, entendi. Uma paz armada. Mas a taxa de homicídios continuava altíssima. A verdadeira virada só começou quando as autoridades, lá para 2011, decidiram adotar uma abordagem estratégica, baseada em modelos que já tinham funcionado em outras cidades. E não foi só colocar mais viaturas na rua, pelo que eu entendi. Foi uma mudança de filosofia. Exatamente. Foi o reconhecimento de que a força bruta não ia resolver. Os documentos destacam 2 iniciativas principais. A primeira foi a criação da Multi-Agency Gang Unit, a MAG. Uma força-tarefa. Isso, unindo agentes federais, do FBI e da DEA, com a polícia estadual e local. E o foco deles não era fazer prisão em massa por posse de droga, que só enche presídio. O objetivo era fazer investigações de longo prazo, complexas, usando escutas, informantes, análise financeira, para desmantelar as organizações de cima para baixo. Uma abordagem cirúrgica, em vez de jogar uma rede. Perfeito. E deu resultado. Essa unidade desmantelou 8 dos grupos mais violentos, com mais de 90 indiciamentos. Mas isso leva tempo, né? Anos. E as pessoas continuavam morrendo. Precisavam de algo com impacto imediato. Isso. E aí que entra a segunda estratégia, a Group Violence Reduction Strategy,
a GVRS. Certo. E a ideia por trás dela parece quase simples demais para funcionar. Como foi que ela mudou o jogo? O fascinante na GVRS é justamente a simplicidade e o foco psicológico dela. A premissa é que a maior parte da violência letal numa cidade é cometida por um número muito pequeno de pessoas. Os puxadores de gatilho? Exato. Geralmente jovens em gangues. Então, em vez de policiar a cidade inteira, a estratégia foca nesses indivíduos. E como isso funciona na prática? Eles simplesmente chamam o cara para uma conversa? Quase isso, mas de um jeito muito estruturado. As agências identificam os membros mais ativos dos grupos, aí eles são chamados para reuniões, os call-ins. Call-ins. Nessas reuniões, de um lado da sala estão os policiais, promotores, agentes federais. Do outro, membros da comunidade. Mães que perderam filhos, ex-membros de gangues, líderes religiosos oferecendo uma saída, ajuda com emprego. A mensagem é dupla e muito direta. Primeiro, a comunidade diz: nós nos importamos com vocês, não queremos que morram ou vão presos. E logo em seguida, a polícia e os promotores dão um recado final. E qual é o recado? Nós sabemos quem vocês são e o que estão fazendo. A partir de hoje, o primeiro tiro, o primeiro ato de violência do seu grupo vai trazer toda a força da lei sobre todos vocês. A punição será certa, rápida e severa. Nossa, então deixa de ser uma ameaça vaga, tipo, se você cometer um crime, talvez seja pego, para uma promessa direta e pessoal. A gente está te observando e a resposta vai ser esmagadora. Exatamente. É uma mudança fundamental. E os resultados citados nos materiais foram impressionantes. A implementação da GVRS em Nova Orleans levou a uma redução que varia, dependendo do estudo, entre 17% e 31% nos homicídios. Uau, é uma redução enorme. Um sucesso notável, porque atacou direto no ciclo de retaliação que alimentava a violência. Se a gente conecta todos esses pontos, o que a história de Nova Orleans nos oferece é quase um laboratório de criminologia a céu aberto. Exato. Não é só a crônica de um desastre, é a aplicação prática de teorias que tentam explicar por que o crime acontece e como ele pode ser combatido. Vamos começar pela teoria do aprendizado social. Como ela ajuda a explicar por que as gangues se tornaram tão poderosas depois do Katrina? Essa teoria, de forma simples, diz que o crime é um comportamento aprendido. Ninguém nasce criminoso. Certo. As pessoas aprendem as técnicas, as motivações, as justificativas para o crime com as pessoas ao seu redor, principalmente com os pares. Em bairros com muita pobreza, pouca oportunidade, as gangues viram uma espécie de escola do crime. Elas oferecem identidade, status. Isso. E renda. O Katrina não criou isso, mas ao destruir outras estruturas sociais, escolas, igrejas, famílias, ele fortaleceu o papel das gangues como principal fonte de aprendizado. E a violência virou a lição mais importante. Faz todo sentido. E a estratégia GVR que a gente acabou de discutir, ela se baseia em outra teoria, a da dissuasão, né? Exatamente. A teoria da dissuasão é bem direta. As pessoas evitam cometer crimes se o custo, ou seja, a punição, for percebido como maior que o benefício. Claro. O problema é que, no dia a dia, a punição muitas vezes não é nem certa nem rápida. O que a GVRS fez foi manipular essa equação. Ao garantir que a punição seria praticamente inevitável e severa, ela aumentou drasticamente o custo de puxar o gatilho. O cálculo mudou na cabeça do criminoso. Com certeza. O benefício de atirar num rival, de repente, ficou muito menor do que o custo quase garantido de uma longa sentença federal para todo o grupo dele. Mas aqui tem um ponto crucial que os documentos levantam. Mesmo com o sucesso da GVRS, a taxa de homicídios de Nova Orleans, embora menor, continuou cronicamente alta. A estratégia foi um sucesso, mas não foi uma cura. O que explica isso? E essa é a parte mais importante da análise. É aqui que entram as teorias da tensão, ou strain, e da desorganização social. Ok. Elas argumentam que estratégias como a GVRS são como tratar um sintoma grave, mas não a doença por baixo. E a doença, segundo essas teorias, são as condições estruturais. Pobreza, desemprego. Pobreza endêmica, desemprego, escolas ruins,
falta de oportunidade legítima. Essas condições geram uma tensão constante na comunidade. As pessoas têm as mesmas aspirações que todo mundo: sucesso, segurança, respeito. Mas os caminhos legítimos para chegar lá estão bloqueados. E aí, para alguns, o crime se torna a única alternativa. Exatamente. A única que parece viável. Ah, então a GVRS foi tipo um analgésico potente para uma dor de dente terrível. Aliviou a dor, mas não tratou a cárie. Se a pobreza continua, é só questão de tempo até novos puxadores de gatilho aparecerem, né? Essa é a reflexão final que o material nos provoca. A GVRS é uma ferramenta de contenção de crise brilhante e indispensável para parar o sangramento. Mas a paz que ela compra é frágil se as condições que geram a tensão não forem abordadas de forma estrutural. O Katrina não causou a pobreza, mas a expôs de uma forma brutal. A expôs e a aprofundou. A resiliência do crime, no fim das contas, foi um espelho da resiliência dos problemas sociais mais profundos da cidade. Recapitulando a nossa análise, então. A gente viu um quadro muito complexo. Um desastre natural que, em vez de eliminar o crime, acabou criando as condições perfeitas para que ele se reorganizasse de uma forma muito mais violenta. O mercado de drogas que se adaptou, impulsionado pelo trauma da população e pela ausência completa do Estado. E depois vimos a resposta. Uma resposta que, em vez de força bruta, usou estratégia, psicologia. Baseada em teorias criminológicas, para frear uma epidemia de violência. A lição central aqui é a complexidade. O crime não é um simples ato de maldade. É um sistema social com suas próprias regras, incentivos e uma resiliência impressionante. Isso desafia aquela visão mais otimista de que desastres só geram o que há de melhor nas pessoas. Pois é. Eles também podem expor e amplificar o que há de pior. E para encerrar, fica aqui um pensamento para reflexão. Toda a nossa discussão se concentrou na resiliência de atividades criminosas muito visíveis. Tráfico, gangues, violência. Sim, o crime de rua. Mas pensando nessa capacidade de adaptação que a gente viu no meio do caos, que outras formas de atividade ilegal, talvez bem menos visíveis, como fraudes em contratos de reconstrução, corrupção política ou crimes de colarinho branco explorando a desorganização, também poderiam estar demonstrando essa mesma e surpreendente resiliência, prosperando silenciosamente nas sombras de um grande desastre. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.